Estamos iniciando mais um programa Saúde em Foco e o tema de hoje é um olhar multiprofissional para a síndrome de Down. E para falar desse assunto, nós temos hoje aqui no nosso estúdio profissionais de várias áreas da saúde, além de mães convidadas também. Então nós temos a cirurgia dentista Alice, odontopediatra e ortodontista, a psicóloga Caroline, que também é aluna do mestrado profissional em saúde materno-infantil, a professora da Universidade Franciscana Juliana, que é professora do curso de fisioterapia e também do mestrado em Ciências e Saúde da Vida, a professora Camila, que é do curso de nutrição, a fonoaudióloga Lídia e as mães convidadas também, a mãe, a Márcia, que também é presidente da Fundação Bem Viver, aqui de Santa Maria, e a Thaíse, que é mamãe também. Depois elas vão contar a história delas para nós. Bom, antes da gente iniciar a nossa conversa e falar de toda a abordagem que é feita hoje, né, para a síndrome de Down, as terapias e também as principais alterações que acometem essa síndrome, eu quero convidar a vocês aí de casa e também as nossas convidadas a assistir um trecho de um documentário que foi produzido aqui em Santa Maria pela Fundação Bem Viver, que fala sobre a síndrome de Down. Ele é muito sensível, sabe? Muito sensível à natureza, aos passarinhos. Tem umas coisas que as pessoas, no geral, não percebem, que ele percebe, sabe? Ele tem, assim, uma sensibilidade muito aguçada, muito grande, assim, né? A síndrome de Down é uma alteração genética que determinada desde o momento da concepção, ela vai provocar alterações pelo excesso de material genético na célula, né? Então, a trissomia do 21 é um cromossomo a mais no par 21. E esse cromossomo a mais, ele provoca um efeito, digamos, devastador negativo no sentido do organismo da pessoa com síndrome de Down. Então ela vai ter alguns sintomas característicos, como hipotonia, a deficiência intelectual, um percentual muito elevado tem problemas cardíacos, né? Então eles têm uma série de características, até fisionômicas, que estão associadas ao excesso de material genético que está posto desde a constituição, ali, desde a fecundação. Bem, a Bem Viver é uma associação de pais e amigos das pessoas com síndrome de Down, que nasceu na cidade de Santa Maria em 2000, e o nascimento dela tem a ver com o nascimento da minha filha, né? A minha filha nasceu em agosto de 97. E diante do nascimento, diante da notícia do diagnóstico, eu senti necessidade de compartilhar com outros pais essa experiência, de ir em busca de outras mães que tinham essa experiência, já que eu não tinha nenhuma referência familiar de alguém que tivesse um filho com síndrome de Down próxima. Então eu comecei a tentar descobrir famílias que pudessem falar comigo naquele momento, que pudessem me acolher no sentido de tirar dúvidas e conhecer um pouco a experiência de outras mães. E eu senti bastante dificuldade naquela época. Não existia nenhuma organização na cidade que eu pudesse procurar e que me recebesse para atender as minhas dúvidas em relação à síndrome de Down. Esse relato que nós escutamos agora da Luciane Ismea, que é mãe e é professora aqui da Universidade Franciscana também, ela nos relata essa angústia, né, de ter esse diagnóstico e a mãe ter que se informar e às vezes procurar essa informação fora porque não reconhece, às vezes no seu contexto familiar ou mesmo de amigos, alguma ajuda, né, o que pode ser feito.
A síndrome, ela é um conjunto de sinais e sintomas, né? Ela é, na verdade, a representação dessa trissomia do cromossomo 21, que acaba alterando em vários momentos, né? E várias características também dessa pessoa. Então, Juliana, poderia falar um pouquinho para nós sobre essas alterações, tanto fenotípicas, quanto também de ordem sistêmica, né? Bem, como foi comentado no vídeo, né, a professora Luciane trouxe isso muito bem e a Patrícia também, a trissomia do cromossomo 21, ela é uma condição que é determinada, então, geneticamente, né, e é bastante comum. Então, nós temos hoje no Brasil cerca de um nascimento de criança com síndrome de Down a cada 600 ou 800, né? Então, essa criança ela vai apresentar algumas características que são peculiares, né? Como, por exemplo, as pregas palpebrais oblíquas para cima, a língua protusa, o pavilhão auricular menor e de baixa implantação, o cabelo da criança com Down ele tende a ser um cabelo mais fininho, os bracinhos tendem a ser mais curtos, né, entre outras características fenotípicas. No entanto, duas dessas características, que são a hipotonia e a frouxidão ligamentar, elas vão contribuir de forma bastante importante para o atraso no desenvolvimento neuropsicomotor que as crianças com síndrome de Down podem manifestar. Né? E esse atraso, além disso, ele pode estar também acompanhado de cardiopatias congênitas, de deficiência tireoidiana e também de outras manifestações, né? Então, o que é interessante quando tu fala dessas alterações, principalmente fenotípicas, a gente vê que varia muito, e claro, tem o fator genético, mas também o quanto esse cromossomo ele foi alterado, se foi por translocação, mosaicismo, né, ou a própria trissomia, porque a gente vê que alguns têm características mais tênues, mais leves, outros têm bem os traços definidos, e às vezes alguns passam até despercebidos, né? E a gente fica na dúvida se tem ou não, né? E essas características todas que tu salientou são importantes para a gente depois pensar nas terapias, né, Juliana? E em relação às características crâniofaciais, né, Alice? Tu como dentista, a gente percebe a preocupação que os pais também têm em relação a como o tamanho da língua, né, o posicionamento dentário, se a gente vai ter essa preocupação em utilizar aparelho ou não futuramente, quais são os principais acometimentos na face e nos dentes. O que a gente observa, que a literatura mostra, é que 80% dos pacientes, dos indivíduos portadores da síndrome de Down, têm alterações dentárias, né? Que podem ser a agenesia, a ausência de dentes que não se formam, né? Posição, má oclusão, a gente percebe um prognatismo mandibular muito comum, né? E isso é visível muitas vezes em 100% dos pacientes, né? Alterações esqueléticas, deficiência maxilar, que leva a uma respiração bucal crônica, constante, que gera um monte de desequilíbrio para a qualidade de vida do indivíduo, né? Então, essas alterações dentárias, quando associadas às craniofaciais, que isso se dá na maioria dos pacientes, né, a gente tem que intervir cedo, né? E junto a isso, essa é a discordância entre maxila e mandíbula, que gera uma deficiência, uma dificuldade muitas vezes de trabalhar, junto com a fisioterapia, junto com a fonoaudiologia, a própria nutrição, né? Em que um tratamento multidisciplinar vai exigir abordagens em diferentes fases dos pacientes, junto da ortodontia, da odontopediatria e das demais, né, segmentos médicos da área de saúde. Sim, a gente vê que a fonoaudiologia, nesse aspecto, trabalhar junto com o dentista é fundamental, né? Porque principalmente a questão da respiração bucal, da dificuldade da fala, da deglutição, pelo tamanho da língua, como a gente falou, da diferença do posicionamento maxilomandibular, né? Então, Lídia, tu é fonoaudióloga e assim, ao falar dessa importância, né, dessa abordagem. Exatamente. Bom, a fono, ela tem um trabalho muito amplo, né, dentro da síndrome de Down. A gente, justamente dentro do que a gente vinha conversando, a gente vai trabalhar
Primeiramente, para o estímulo das estruturas do sistema estomatognático, ou seja, a gente vai trabalhar a língua, a bochecha, o lábio, para que a gente consiga melhorar a posição deles, né? Por isso trabalhamos junto com os cirurgiões dentistas. Vamos trabalhar a postura deles, ou seja, a posição onde eles vão estar dentro da cavidade oral, ou dependendo da posição onde eles estejam. Também a mobilidade, ou seja, a maneira como eles vão se movimentar. Tudo isso pensando na realização das funções fisiológicas, ou seja, para que eles consigam sugar, mastigar, deglutir, mais tarde adquirir a fala também, né? E a gente não pode esquecer do desenvolvimento da audição também, né? A gente estimula também a audição durante esse processo. Não são todos os indivíduos que precisam todos esses estímulos. Cada indivíduo, dentro da nossa avaliação, vai precisar de um tipo de estímulo. A gente vai trabalhar com todas as fases, desde os primeiros dias de vida, que é o ideal, para que eles consigam se desenvolver, né, de forma adequada, de forma interessante, para que eles consigam alcançar dentro do tempo deles, é claro, o desenvolvimento como de uma criança que não tem síndrome de Down, né? Então, a gente também não pode trabalhar sem nenhum dos profissionais que estão aqui hoje, porque a gente vai preparando essa criança, esse bebê, essa criança, esse jovem, para que ele consiga realizar todas essas funções ao longo da vida. Também não podemos esquecer que quando essa criança já está em idade escolar, a gente vai ajudar no desenvolvimento da linguagem, na parte de leitura e de escrita também. Então, a gente trabalha no indivíduo como um todo, né? Exatamente. E pensando nesse indivíduo como um todo, nós temos que também analisar a questão da tendência à obesidade, né, que é característico, e cuidar muito dessa alimentação, né, Camila? Então, quais são as principais, assim, características em termos da obesidade, dessa tendência, e o que se pode fazer, a gente até vai falar mais tarde. Isso. Então, é muito importante esse acompanhamento multidisciplinar, esse olhar, né, como um conjunto de profissionais realmente pensando no bom desenvolvimento, né, no desenvolvimento pleno dessa criança. Então, a gente não pode deixar de falar que o padrão ouro realmente seria o incentivo ao aleitamento. Então, por isso da importância do acompanhamento de todos os profissionais, né? Então, por todos os fatores imunológicos, né, e todos os benefícios que o aleitamento materno... E até pensando na hipotonicidade muscular, né, no correto posicionamento das maxilares e do desenvolvimento dos músculos superiorais, né? Exatamente, né? Então, com um bom acompanhamento, a gente consegue ter sucesso nesse aleitamento materno, que muitas vezes é difícil para todas as mães, e a criança com síndrome de Down com essas particularidades. Claro. Então, o incentivo ao aleitamento materno, em primeiro momento, que seria o nosso padrão ouro realmente, e no momento da introdução alimentar, a questão da consistência do alimento, o quanto a gente precisa, porque a tendência por essa dificuldade, então, pela questão do volume da língua, da protusão, né, da dificuldade talvez de deglutir, acaba que a alimentação fica muito liquidificada, muito facilitada e muito monótona também. Então, acaba que a gente não consegue ter uma boa evolução de consistência, oferece alimentos às vezes muito calóricos, né, mais inconsistência de mingau, né, e acaba oferecendo uma alimentação sem uma qualidade nutricional, às vezes muito calóricas, e isso pode também favorecer essa tendência à obesidade por todas as alterações, né, que o paciente apresenta. Agora, novamente, a gente vai assistir mais um trecho do vídeo, né? Então, vamos lá. Ser pai do Júnior foi uma graça. Eu recebi uma graça em ser pai do Júnior. Ele me ensinou o que é viver, ele me ensinou o que é o amor. Isso aí tudo eu aprendi com ele. Então eu sempre digo, ter tido o Júnior é uma graça, para mim foi uma graça. E a gente sempre estimulou assim, desde pequenininho, né, desde os 2 meses, e sempre trabalhou a autoestima dele, que tem uma autoestima bem alta, assim, ele é bem descolado, bem alegre, bem tranquilo, carinhoso. Eu admiro ele, é um ser especial em todos os sentidos. Sabe, ele nunca sabe dizer não. Até para os irmãos, inclusive, o do meio, o Alfeu, mexe muito, brinca muito com ele. Então, para ele não desgostar o irmão dele, por exemplo, assim, ó, ele é colorado doente, o Leonardo, e o Alfeu é gremista. Aí ele diz, mano, qual é teu time, mano? É segredo.
Claro, aquela questão da boa convivência, né? Aquela questão de evitar uma briga, é muito característico da maioria deles, né, Márcia? A gente fala da sensibilidade, desse carinho que é aguçado na maioria das crianças e pessoas com a síndrome, mas nem sempre é assim, né, Márcia? Exatamente, nem sempre é assim. A gente tem uma frase, eu estive em Jaraguá do Sul agora para algumas palestras, né, com conhecidos nesse mundo, né, da síndrome de Down, que ele é pós-doutor em bioquímica e ele começa a palestra dele falando eles são assim. Então nem sempre eles são assim, né? A personalidade de cada um é diferente, né? E por isso que a gente trabalha muito as questões de singularidade. Cada pessoa é uma pessoa, né? Cada condição é uma condição. Nem todos têm comorbidades iguais, né? Então a gente tem que avaliar de uma forma específica cada pessoa com síndrome de Down. Perfeito. E esse comportamento, a psicologia acaba observando bastante, né? Essa questão da docilidade ou não, mas como a mãe falou, é singular, é de cada um, né? Qual olhar que vocês podem fazer em relação a isso? Acho que essa mãe falou é bem que eu ia comentar, né? Assim, eu sempre coloco que tanto uma criança com desenvolvimento atípico como um desenvolvimento típico tem suas particularidades, né? Eles não são assim, né? Então, da mesma maneira. Isso na minha experiência também, assim, a gente tem o trabalho, né, do atendimento da ecoterapia, e a gente observa essas diferenças no comportamento também. É claro que tem afetividade, tem a capacidade de formar vínculos, né? Então a gente proporciona isso para a socialização, para que conviva com outras crianças com síndrome ou não, né? Então a gente busca isso, mas eu sempre ressalto que qualquer pessoa tem as suas dificuldades, né? Nós temos particularidades, temos limites, então a nossa visão, assim, no trabalho é ver a individual mesmo, assim, e planejar isso de acordo com a particularidade de cada um. Agora, então, o que me chama a atenção é que eles são muito assim, eles gostam muito de música, eles gostam de namorar, eles gostam de dançar, são sociáveis, né? Isso é uma característica, mas claro que alguns já têm a rebeldia, a teimosia, mas na verdade, como a gente está falando, nós também somos assim, todo mundo é assim. Mas é que talvez em alguns se exacerba um pouco isso, né? E uns gostam, outros não gostam. A gente também tem, como eu falei, né? Então, assim, temos as dificuldades de acordo com a síndrome, né? Que tem algumas características, às vezes, de comportamento, que também diferenciam de graus, assim, diferentes. Mas como nós também. Então, a gente tem que... Eu sempre digo também a importância da família, né? E ouvindo o depoimento aqui no vídeo também do quanto a família... enxergar também determinadas coisas que a criança precisa de limite, além do afeto. Ela precisa de toda, como a gente faz com qualquer outra criança que não apresente um desenvolvimento atípico, né? Sim. Então, a gente tem que ter esse olhar também. Eu acho que daí todo o pessoal que trabalha com aquela criança, seja no atendimento multiprofissional, que é super importante, também, né, vai colaborar e vai conseguindo perceber isso para melhorar o desenvolvimento, né? A gente tem um maior sucesso assim, nesse processo. Nós vamos agora para um trecho que é emocionante. Vamos assistir. A gravidez correu normal. Foi meu primeiro filho, como eu já falei, e foi parto normal. Daí, no momento que ele nasceu, eu olhei, eu vi que ele era moreninho, mas como o pai era moreno, puxou o pai. E o médico não me falou nada. Daí, eu ganhei, fui para a sala, já fui para a sala, não, fui para o quarto. E daí, quando eu cheguei no quarto, eu vi um clima estranho, sabe? Porque ninguém me falou nada. Daí entrou o médico e entrou o pediatra, que já veio o pediatra junto, e me disseram que o Leonardo tinha síndrome de Down, eu sabia o que era isso, porque eu havia estudado, e que o Leonardo talvez não sobrevivesse. E o pediatra me disse o seguinte, que
como a gente era jovem, um casal jovem, que seria melhor deixar que o Leonardo morresse. Bem, isso ele me disse. Porque nós poderíamos ter outros filhos perfeitos e ele seria um estorvo, porque ele não andaria, ele não falaria, ele, segundo o médico, ele tinha uma doença no coração congênita, ele tinha problema pulmonar, então uma série de doenças. Aí eu só olhei para o doutor e perguntei assim, qual é a probabilidade de vida dele? 99% ele não vai se salvar, ele não vai andar, ele não vai falar. Daí meu pai chegou e disse assim, bom, se Deus nos deu ele assim, nós queremos ele do jeito que ele for. Emocionante, né? Nos faz refletir, nos faz repensar nossas práticas, né? E como mãe também tem um significado esse relato dessa mãe, né, Thaís? Você que é mãe de uma criança de 2 anos com síndrome de Down, escutando esse posicionamento, às vezes, de um profissional da saúde, o que fez? Tipo, o que passou na tua cabeça? Tão importante que é o acolhimento nesse momento, né? Que muitas vezes a gente não tem aquele médico humilde que vai te falar com serenidade do que é a síndrome de Down. Geralmente, eles acham que é o fim do mundo, porque eu acho que é o médico que ele não tem experiência nessa área. São poucos médicos que estudam essa área. São poucos médicos que procuram saber mais sobre essa área. Que é isso que acaba surgindo. Esse acolhimento despreparado. Ele não tem preparação para falar para nós sobre a deficiência do nosso filho. Ele não tem preparo algum para fazer esse acolhimento. E acaba, às vezes, até deixando esse rastro, né, na vida de uma mãe que está ali tentando acolher o filho, que é para ser um momento lindo, especial, apesar de todas as doenças, é para ser um momento lindo. E acaba sendo esse transtorno, esse choque. Né? Na verdade, esse acolhimento ele deveria acontecer desde o pré-natal, né, meninas? De toda essa equipe aqui que a gente conversou, físio, nutri, fono, odonto e psicologia, e os médicos e o terapeuta ocupacional, que é super importante também, e acolher essa mãe lá no seu período inicial, quando sabe da notícia, porque como a gente pensa, e a gente já ouviu em um documentário, e quem está em casa pode assistir, que é Bem-vindos à Holanda, é uma viagem, só que ela é diferente. Tu achava que tu ia para um lugar, mas daí te disseram que tu ia para outro. Aí tu tem que te preparar para aquele momento. Mas ela é linda do mesmo jeito, né? Em que nós poderíamos falar a respeito das terapias hoje mais utilizadas, né? Aparelho? É verdade. Orientação de higiene para mãe? Vocês têm alguma pergunta? Tenho sim. Na verdade, assim, ó, eu passei quando a Elisa, logo que a Elisa nasceu, depois do processo inicial da fisioterapia, eu comecei a buscar outros profissionais para outras coisas, né? Uma delas era a protusão da língua, né? E essa questão da hipotonia facial, né? Então, eu procurei em Santa Maria algum profissional que trabalhasse com placas de palatina, né? Só que eu passei por 20 odontopediatra aqui e nenhuma trabalhava com placa. Então é um problema sério na nossa associação achar um profissional nessa área. Vindo depois da placa, eu consegui uma profissional aqui que se interessou nesse material e eu acabei conseguindo que ela realizasse essa placa para mim. Aí, depois de passar esse período, né, inicial, agora nós estamos no período da grade, da grade de palatina. Né, a gente já está em contenção, a gente já passou pelo processo de abertura do palato, né, na quantidade que era necessária. Gostaria de saber como é que está em Santa Maria esse processo,
né? A gente tem muito interesse sobre isso para que esse público possa ter mais acesso a isso. É verdade, é uma deficiência que a odontologia brasileira, eu diria até mundial, tem, né? O atendimento aos pacientes especiais. E essa é uma pós-graduação muito pouco procurada ainda pelos profissionais, porque é diferente da odontopediatria, seria uma pós-graduação credenciada pelo Conselho Federal de Odontologia, em que a pessoa estuda 2 anos apenas este assunto voltado para os pacientes, né? Mas de uma forma geral, no curso de pós-graduação de odontopediatria e de ortodontia, há aulas que preparam o profissional de ortodontia e o odontopediatra a atender esses pacientes, né? Claro que o odontopediatra especificamente, ele tem uma capacidade maior porque já trata o bebê desde a gestação, muitas vezes, cujas mães, né, procuram atendimento. Mas ainda assim, não são todos que aceitam essa abordagem e conseguem, né, se dedicar e estudar esse assunto. E o fonoaudiólogo também pode ajudar nesse sentido, né? Só para falar rapidinho, a questão é, tipo, eu procurei sozinha, né? A minha fono não me orientou isso. Eu fui atrás, a gente se torna um pouco, assim, digamos, especialista um pouquinho em cada coisa, né? Estudioso. Né? A gente estuda um pouquinho, né? Vai atrás da informação, né? Vai atrás da informação, né? Mas o quão é importante isso tudo, fundamental, né? Principalmente a partir dos 4 anos, em que a criança está mais receptiva à abordagem ortodôntica. Perfeito. Então começa com a placa impedidora da língua, que é reeducadora, e depois se mantém a placa, né, que é a grade palatina, que pode ser fixa ou móvel, dependendo da aceitação do paciente, né? Mas a gente precisa muito da fono também, para a fono nos ajudar nisso. É verdade, o trabalho em conjunto. Exatamente. A terapia fonoaudiológica, assim como o nosso trabalho, também é bastante amplo. A terapia tradicional, ela vai dispor de diferentes materiais, muitas vezes bastante simples, não requerem equipamentos de grande porte ou de tanto valor econômico também, né? A gente pode usar brinquedos, jogos, a gente atualmente tem se usado muito brinquedos bastante luminosos, com bastante som para estimular essas outras vias sensoriais também. E existe também, dentro ainda, por exemplo, do que talvez seja mais conhecido, que é o posicionamento de língua, uma característica importante deles, na verdade é justamente pelo tamanho do palato, né? Que é menorzinho. Então, juntamente com a expansão, talvez, do palato com o trabalho com o odontopediatra, a gente vai trabalhar com uma técnica que dentro da fonoaudiologia é um pouco recente, que é a aplicação de bandagem, né? Que a fisioterapia já usa há mais tempo e que nós começamos a usar recentemente, que tem mostrado bons resultados. Então, acredito que essa seja uma das técnicas mais conhecidas, mas a gente tem aí um monte e elas vêm se desenvolvendo ao longo de cada dia. Bom, meninas, o tempo acabou. Esse programa maravilhoso, né? A gente tinha tanta coisa para falar, mas estamos chegando ao final de mais um programa Saúde em Foco. Se você quer rever o programa, acesse no canal do YouTube, no Unifra Online. Obrigada pela participação de todos e por vocês aí de casa acompanhar o nosso programa. Tchau!